Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vim aqui falar sobre um termo aí muito utilizado pela mídia, no caso Vitória, que eu creio que vocês viram a solução aí nos últimos dias. Aparentemente o caso já foi solucionado, mas a polícia não descarta a possibilidade de ter havido sim um segundo elemento nesse crime. Haja visto aqui o assassino da garota, menina Vitória, tem um depoimento um pouco controverso e algumas coisas não estão combinando ali. Como, por exemplo, quando ele fala que ele enterrou o corpo, mas isso não aconteceu, porque a polícia não encontrou o corpo desse jeito. Então, já é uma coisa que não bate. Então, a polícia sim trabalha nessa hipótese de que possa ter havido alguém que ajudou, sim, esse tal de Michael. E eu sei que houve muitas notícias conturbadas, muita fake news, muito sensacionalismo em cima desse crime, que ele se tornou muito midiático. Eu sei que, por um lado, foi bom, porque ajudou esse caso a ser esclarecido de uma forma muito rápida, mas vocês sabem como é no Brasil. Vocês sabem que as penas são muito medianas, são muito fracas, assim, na minha opinião. A gente sabe que esse rapaz aí nem vai ficar tanto tempo assim preso, infelizmente. Bom, e daí um termo me chamou muita atenção, como uma estudante assim da área de psicopatas, da área da psicologia criminal, me chamou muita atenção um termo chamado stalking. Daí eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico e encontrei um artigo chamado Stalking, uma nova forma do crime de perseguição habitual e implacável sofrido pelas mulheres no Brasil, que é um artigo de doutorado de um advogado chamado Márcio Magliano Barbosa. E daí ele vai falar sobre o histórico desse termo Stalking, porque eu não sei se vocês viram aí na mídia, que o tal de Michael já perseguia a Vitória há algum tempo, já faziam meses que ele olhava as redes sociais, como o Instagram da Vitória. Ele morava aparentemente ali um pouco perto da casa da Vitória, sabia até coisas da intimidade dela, horário que ela voltava para casa, com quem ela voltava, que era com o pai dela, e ele sabia um pouco da rotina dessa moça. E fala assim, esse artigo, no caso, que o stalking, ele só passou a ser encarado, na verdade, como um problema social a partir da década de 80, que houve crimes violentos. Houve uma atriz que ela era perseguida por um fã, e esse fã em um certo dia chegou na porta dela, depois de ter assistido a peça dela, que eu não sei se foi o tema que chamou a atenção, eu realmente assim não conheço muito desse caso, mas que ele pegou e assassinou, foi até a casa dela e assassinou. Realmente é uma coisa obsessiva. E teve outro caso também muito famoso, que eu acho que todos vocês conhecem aí, do John Lennon, que sim, foi morto por um fã, super fã em 1980, e aparentemente esse homem também meio que era louco, não era normal. Naquela época ainda não existia a internet como ela é hoje. Hoje já se fala em cyber stalking, que já é um nível aí de pessoas que ficam perseguindo pelas redes sociais de uma forma obsessiva. Então, esse termo tem ganhado novos conceitos aí ao longo do tempo. Bom, ele fala aqui que o termo é utilizado para definir o ato furtivo e ilegal de uma pessoa seguir outra pessoa, repetida indiscriminadamente com o intuito de importuná-lo ou assediá-lo em razão de uma certa obsessão criada por esse perseguidor, que era o que esse tal de Michael fazia com a Vitória, no caso. Ele assediava ela, aparentemente foi isso que eu entendi, de que eles tiveram algum caso em algum tempo, alguns meses atrás, e de que esse cara, sim, ele era casado, mas ele teve esse caso, segundo a versão dele, porque a gente não vai saber a versão da Vitória, ao menos que a polícia faça a quebra de sigilo do celular dela, ou encontre esse celular dela e consiga trazer
essa informação de como era qual o teor dessas mensagens que eles conversavam, se realmente houve isso, desses meses que ela conversou com ele. Então, ainda tem um trabalho aí para a polícia fazer. Então, esse termo surgiu a partir de um contexto, principalmente lá em Hollywood, na década de 80, que teve uma atriz que ela foi perseguida por um fã, que ele era um stalker dela. E daí, isso fez com que esse termo começasse a ser utilizado ali nos Estados Unidos. Esse fã, depois de assistir uma peça dessa atriz, foi até a casa dela, ele descobriu onde ela morava, e foi até a casa dela, simplesmente a matou. Então, aqui fala que o stalking é uma forma de agressão psicológica e física direta, que visa sobrepujar a vontade da vítima, destruir sua moral e sua capacidade de resistência por meio de um gotejamento incessante, em contexto de crescente perseguição insistente, como os pingos que, com o passar do tempo, escavam a pedra. Bom, Mazzola, ao comentar sobre uma nova forma de dano social, também apresenta um conceito dessa prática de perseguição contínua e incessante. Stalker é o comportamento de quem stalker ou caçador à espreita, esse é o significado de stalk, no caso, que em inglês, né, a palavra stalk é uma palavra inglesa, molesta um sujeito, no caso a vítima, por meio de atos persecutórios ou intimidadores de forma obsessivamente repetitiva, deixando a vítima em estado de alerta e relevante preocupação, quando não em profunda angústia. Bom, e aí a gente já vem aqui para o caso do Brasil. No Brasil, a prática de stalking não é característica do mundo ocidental, no caso, né? Cuja cultura e principalmente a indústria do entretenimento cinematográfico e fonográfico idolatra e cria-se cultos às celebridades e demais pessoas notoriamente conhecidas. Influências, em especial as mulheres, passaram a ser um alvo maior de casos dessa nova forma de assédio, que se intensificou com o surgimento das mídias sociais. Em muitos países, ainda há uma verdadeira discussão quanto à possibilidade ou não de enquadrar o stalking em suas legislações criminais, visto que algumas práticas que sejam características de stalking, tais como acessar perfil das redes sociais, curtir fotos ou vídeos, ou até mesmo mandar mensagem, frequentar os mesmos locais que a suposta vítima frequenta, entre outras, não é considerado como suposto assédio ou importunação que se classifique como um ilícito civil ou penal a ser combatido, pois, como dito antes, não existe um conceito totalmente definido para stalking, para esse termo, aqui no Brasil, por exemplo. Por isso que é difícil de você discriminá-lo ou diferenciá-lo de assédio, por exemplo. Sendo essa uma das principais dificuldades dos países da América e da Europa quanto à sua definição e criação de uma legislação penal que visa impedir ou punir esse conduto. Portanto, percebe-se que é uma linha bem fronteiriça, bem tênue, que podem ser consideradas como práticas de stalking. E aí a gente tem que ter aquele cuidado, porque não é porque a pessoa, a gente tem até um termo aí que a gente usa nas redes sociais, eu tô stalkeando, eu tô ficando com uma pessoa, eu tô stalkeando essa pessoa, que as pessoas falam muito quando elas estão conhecendo alguém. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja um perseguidor. Isso é só um termo que a pessoa usa para dizer que quer saber mais, está tentando descobrir mais sobre alguém. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Porque, no caso, é muito normal, até natural, as pessoas irem nas redes sociais e quererem saber sobre alguém aí que está na mídia, ou alguém que eles acabaram de conhecer. Então, isso é muito natural. Haja vista que hoje todo mundo praticamente está na internet, está nas redes sociais. Então, praticamente, se você não estiver nas redes sociais, é como se você não existisse. Então, meio que é como se fosse obrigatório a pessoa, sim, ter redes sociais hoje em dia. Então, é bem raro até pessoas que não têm redes sociais, famosos que não têm redes sociais, acontece, mas é até bem diferente do padrão das pessoas em geral, já que hoje as pessoas fazem de tudo para estarem aí na mídia. Bom, aqui fala sobre características. Ele cita Mazzola, um autor, e que fala assim, que o principal autor do stalking é o do sexo masculino, ou seja, quem mais faz essa prática são homens que
adultos, geralmente entre 30 anos, que muitas vezes eles fazem isso com meninas adolescentes, geralmente após um término de namoro, que não deu certo, ou houve uma rejeição, e aí eles cometem isso. Bom, não querendo aqui romantizar até, mas tem uma série na Netflix chamada You, traduzindo Você, que já está na sua 5ª temporada aí saindo, que é com um ator muito conhecido, e que eu achei muito perigosa aquela série, porque ela, em vários momentos, ela romantiza o stalking. E é uma linha muito tênue que você vai ter. Mas claro, mas só que, mais uma série? É uma série é algo inventado, é uma criação imaginária, é ficção, mas esse negócio de que o Ocidente, de que nós aqui do Ocidente, sim, a gente romantiza o stalking, isso é bem verdade. Isso acaba trazendo muitos problemas, porque às vezes as mulheres podem passar por essa situação e elas não perceberem que isso está já indo para uma linha perigosa, sabe? De que isso é um crime. Isso pode ser, sim, descrito e colocado como um crime. A pessoa ali, o ex-namorado, ex-marido, pode estar fazendo um crime, cometendo um crime com essa pessoa, com essa mulher, e ela não sabe onde buscar ajuda. Por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo, para dar esse esclarecimento também para nós mulheres, para vocês mulheres saberem se defender e terem essa ferramenta, esse conhecimento, assim como os homens também, de terem esse cuidado de não cometer esse crime também, e vice-versa, porque também existem sim mulheres que fazem stalking em homens, e é mais raro, então isso vai existir em todos os tipos de relacionamento. Bom, aí ele fala aqui que esse é o padrão, tá? Stalking do sexo masculino, geralmente adulto, apesar de que não falta um caso em que o crime é cometido por adolescentes. Foi visto então como muitos stalkers estavam desempregados ou subempregados no momento do fato, já que a estratégia de perseguição requer uma grande quantidade de tempo. Isso, a pessoa tem que ter tempo para ficar perseguindo alguém, stalkeando nas redes sociais, a pessoa ir atrás de carro, tem que ter dinheiro, tem que ter tempo para fazer isso. Então, o stalker geralmente já perseguiu alguém, tem nível de instrução médio e não tem precedente criminal ou psiquiátrico. Todavia, em muitos casos, já tem um passado de personalidade familiar ou clínico problemático, sendo mais comum distúrbio de personalidade narcisista ou borderline. E aí, a gente vai abrir um parênteses aqui. Outro dia eu vou falar sobre narcisismo, mas só falando aqui brevemente, o narcisista, ele pode ser muito maldoso, ele pode ser uma pessoa muito problemática, ele pode, quando a vítima, o ex ou a ex termina com ele pode perseguir, porque ele acha que aquela pessoa sempre vai estar na posse dele, que é impossível alguém deixar de gostar dele, porque ele realmente é uma pessoa que se acha a última pessoa ali do deserto. Então, é uma relação que pode ser muito tóxica com uma pessoa narcisista. E borderline também. A gente viu aí o caso da Amber Heard com o Johnny Depp, que ela, assim, é border, e as pessoas tendem a romantizar o border, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque pessoas border, elas podem ser muito perigosas também, não só para elas, como para os outros. Elas podem ameaçar suicídio, elas podem de repente fazer automutilação, elas podem mentir, elas podem enganar, elas podem fazer trapaças, filmar a pessoa para depois dizer que essa pessoa abusou dela. Então tem muitas coisas problemáticas também com uma pessoa border. Então a gente tem que diferenciar também esses tipos de personalidade. E aqui fala que em estudos psicológicos realizados a fim de descobrir o porquê do stalker adotar esse comportamento, ela cita aqui Mackenzie e James, afirmam que é comum que o stalker desenvolva perturbações mentais, como comportamento delirante, paranoide, bipolaridade, esquizofrenia e, em casos mais elevados, sinais de depressão, pois foi-se notado uma característica em comum para a prática deste comportamento. Então, não é algo muito aí normal. Mas, abrindo um parêntese aqui, em termos criminais, como alguém que tirou uma vida de outra pessoa, como no caso da menina Vitória, de repente o advogado dele pode alegar a insanidade mental, que ele era esquizofrênico, por exemplo. Algo muito ruim, péssimo, porque
aí ele pode pegar redução de pena por isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado e com esse termo, e a polícia também vai ter que ter muito cuidado em analisar isso, promotores, advogados. Então, realmente é algo aí que vai ser muito complexo esse caso. No caso da Vitória, vai ser muito complexo o julgamento por causa disso também, que ele era um stalker. Ele não era uma pessoa que realmente vivia no dia a dia dela, mas que ele observava ela de longe durante muito tempo. Bom, aqui fala, ele cita aqui Beach e Ireland. Ao comentário sobre a psicologia do stalker, informa que estes possuem denominador comum, qual seja, estes exibem déficit de controle de suas emoções, em especial da raiva, inabilidade social, dificuldades de raciocínio, altos níveis de insegurança em relação à população geral, e foram denominadas comuns das estudos daqueles que foram reconhecidos como stalkers. Então ele é uma pessoa insegura, ele é uma pessoa que não tem controle das emoções, e dali, eu vendo esse caso da Vitória, ele me chamou a atenção que ele falou, ele segundo a versão dele, que ele encontrou a Vitória no meio do caminho indo para casa, e ele estava no carro, ofereceu carona para ela entra no carro por vontade própria, mas que eles já estavam discutindo no celular, e ali continuam a discutir. E discutindo, durante essa conversa, ela faz uma chantagem, segundo ele, dizendo que vai contar para a esposa dele que ele estava atrás dela. E isso dá muita raiva nele. Então, aqui já caracteriza que já apresenta outra característica de um stalker. E se ele é psicopata, gente, aí é muito difícil você definir assim que uma pessoa é psicopata só porque ela matou uma pessoa. A gente não sabe. Esse caso, inclusive, está sendo investigado porque foi encontrada uma senhora também que faleceu bem próximo ali também, foi assassinada também. E foi encontrada bem próximo ali de onde estava a menina Vitória. Então, é provável que esses casos possam ter algo em comum. Pode ter sido feito pelo mesmo criminoso. A gente não sabe ainda. Não há essa confirmação, mas pode ser que sim. Então, aí, diante disso, pode ser sim que haja um psicopata. Porque, geralmente, o psicopata, ele sim mata mais de uma pessoa. Ou não, mas pela literatura, até onde eu sei, o psicopata ele vai sim matar mais. Para ele ser um serial killer, ele vai matar mais de uma pessoa, porque a tradução para serial killer já é o próprio nome, assassino em série. Então é preciso definir e diferenciar. Serial killer é uma coisa e psicopata é outra. Eu vi a mídia errando e atribuindo ao Michael o termo serial killer. Mas, gente, ele não é um serial killer. Porque senão ele já tinha, assim, a polícia já tinha descoberto outros casos. A não ser que esse caso da dona Edna pertença a ele também, que ele tenha feito esse crime ali bem próximo, em dias próximos. Aí sim ele pode de repente se caracterizar como um serial killer, como um psicopata serial killer. Então é isso, gente. E de repente podem até descobrirem lá no passado dele ou algo escondido que ele já fez isso com outras mulheres, de repente, porque encontraram no telefone dele, inclusive, que ele tinha foto de várias mulheres que eram muito parecidas com a Vitória, e dos cabelos longos, pretos, morenas, muito parecidas com ela. Então pode ser que ele perseguia também essas mulheres. Então é algo assim bem interessante, né? Bom, aí aqui fala sobre as categorias do comportamento do stalker. Ele aqui lista 5 categorias de acordo com Millen. Aí fala que essa é uma classificação psicológica. Bom, são 5. O primeiro é o rejeitado, o segundo é o que procura intimidade, o terceiro é o pretendente competente, o quarto é o ressentido e o 5 é o predador. Bom, os estudos concluíram que o stalker rejeitado é aquele que não aceita o fim do relacionamento e começa a perseguir a vítima na tentativa de obter uma reconciliação, sendo considerado o tipo mais comum, que aparentemente é o caso da Vitória e desse rapaz. Aparentemente, tá, gente? Não é algo conclusivo ainda.
O stalker, dito seu que procura intimidade, se desenvolve comportamento de perseguição na tentativa de criar uma conexão ou relação qualquer com a sua vítima, diferentemente do stalker pretendente incompetente, que seria aquele cortejador inadequado, onde suas inabilidades sociais fazem com que desenvolva comportamento obsessivo na esperança de concretizar um encontro sexual com a sua vítima. Mas ele também pode ser isso aí, pode ser que ele não tenha conquistado ela, que ele tenha inventado que ficou com ela outras vezes, e pode ser que eles nunca nem tenham ficado, que ele era só um assediador que tentava alguma coisa com ela, e como ele não tinha isso, do nada teve um certo dia que ele ficou com raiva e foi fazer isso. Mas ao mesmo tempo, se realmente ela entrou no carro dele porque ela quis, por livre e espontânea vontade, para conversar ou para pegar uma carona, aparentemente parece que ela tinha um certo conhecimento sobre ele, que eles se conheciam, se ela realmente teve essa postura. Mas a gente não sabe exatamente, ela foi silenciada, não tem como ter a versão da vítima, e aí a gente fica só com a versão dele, né? Bom, aqui fala também que já o ressentido é aquele que tem um comportamento obsessivo guiado pelo sentimento de ressentimento, de raiva para com a vítima e busca de todas as formas prejudicá-la. É aquele que nutre uma adoração negativa pela vítima, utilizando o medo desta para com stalker como uma de suas principais armas. E por fim, o stalker predador, sendo este um dos tipos mais raros, é aquele que apresenta um comportamento de perseguição mais agressivo, que se caracteriza não só pela constante vigilância ou de infligir sensação de insegurança ou medo à vítima, mas de importunação a todos aqueles que convivem seu meio social. Isto é, o stalker apresenta traços de psicopatia. Então, sim, stalker ele pode ser psicopata, a ponto dele fazer ameaças e agressões à vítima ou às pessoas ao redor da vítima, familiares. Bom, esse não era o caso desse tal de Michael, do caso da Vitória, porque a família nem tinha conhecimento sobre ele, não sabiam nem quem ele era. Então, se eles conheciam, se alguém conhecia ele, era de longe, assim, bem de longe, não tinha intimidade, sabe? Não era uma pessoa do convívio. Aí aqui, nesse artigo, ele fala também do cyberstalking, que aparentemente o tal do Michael era também isso aí. Bom, cyberstalking tornou-se uma perseguição implacável, anônima e destruidora de vidas, criando um verdadeiro inferno na terra das vítimas quando estão com suas informações nas mãos de stalker com habilidades de hackeamento e peritos em obtenção de dados que acabam por dificultar ou impossibilitar a descoberta e investigação pelas autoridades, que em muitos casos não estão devidamente estruturados para combater essa prática criminosa. Então aí ele já age de uma forma criminosa, né? Pegando dados ou agindo como hacker. Então muito interessante isso aí. Em razão dessa obsessão e da insegurança do anonimato das redes sociais, o stalker, além de coletar informações sobre seu alvo, tais como fotos, vídeos, locais, armazenamento de informações, a ponto de poder utilizá-las no futuro próximo para a prática de outros crimes, tais como sequestro, estupro, ameaça, até mesmo homicídio, que foi o que o Michael fez. A polícia encontrou no celular dele várias fotos do percurso, mapas do percurso que ela fazia da casa até o trabalho, do trabalho até em casa, do caminho que ela ia percorrer ali. E também ela postou alguma coisa no Instagram e o horário que ela estava saindo do trabalho. E isso chamou a atenção dele e fez ele saber mais ou menos onde ela estava naquele momento. E hoje, com as tecnologias de inteligência artificial que a gente tem hoje, é possível você até localizar uma pessoa. É possível você saber rastrear um número de telefone e saber onde a pessoa está. Então, se ele tinha o contato dela, que eu não sei como que era esse contato dela, se era através de WhatsApp, por telefone, ou se era pelo Instagram. Mas se ele tinha o contato dela, era possível ele fazer isso. Então, as redes sociais realmente abriram caminho aí para ter vários tipos de crime. Roubo, estelionato, assédio, bullying. Tem muito tipo de crime, difamação, fake news. Então, tem muitos tipos de crimes hoje cometidos na internet e por meio da internet. E a gente sabe que existe sim já lei que torna crimes na internet no Brasil que são crimes, coisas que você comete na internet que são crimes e podem ser julgados como um crime presencial.
o marco civil da internet. Então, é muito louco você pensar que hoje você pode estar sujeito assim a qualquer coisa na internet, que você pode estar correndo perigo de vida. Então, dependendo de como de como você se manifesta também na internet, isso pode fazer com que as pessoas descubram dados, coisas sobre você que torna até perigoso se você sair na rua, se você de repente tiver atrito com alguém, ou de repente alguém querer lhe perseguir. Então, realmente, a gente vive em estado de vigilância devido a essa exposição que todos nós, eu acredito, estejamos hoje sujeitos. Então, é isso aqui, fala assim, que alvo de grande preocupação das autoridades policiais, judiciárias e das pessoas em geral, que cada vez mais se sentem seguras quanto ao trato de seus dados nas redes sociais, visto que a ausência de proteção acaba por resultar em uma sensação de insegurança coletiva, mesmo tendo a proteção de seus dados sido alçada a patamar constitucional, mesmo tendo uma lei com o reconhecimento de ser um direito fundamental à sua proteção, conforme a emenda constitucional 115 de 2022, que acrescentou o inciso do artigo 5º da Constituição. Assim sendo, a legislação brasileira, ao tipificar a perseguição habitual, o stalking, como um tipo penal, demonstrou-se uma nova modalidade de conter a sanha persecutória dos perseguidores, buscando a interdisciplinaridade com outros normativos legais, criando uma interligação com a Lei Maria da Penha, favorecendo a criação de microsistemas de normativos legais, criando uma interligação, favorecendo a criação de microsistemas de proteção dos direitos das mulheres, quando as vítimas dessa perseguição podem mencionar as autoridades judiciais, utilizar-se de institutos próprios desse normativo especial para requerer a imposição de medidas protetivas para resguardar sua privacidade. Então, para além da Lei Maria da Penha, agora existem essas medidas protetivas através dessa nova emenda constitucional. Isso que ele está falando aqui. Então, a mulher, no caso nós, mulheres, nós sofremos com essa insegurança, não só na rua. Que eu acho que pelo fato só de você nascer mulher, você já sofre com uma coisa de que eu não posso sair tarde na rua, não posso sair com tal roupa na rua a qualquer hora da noite, do dia, que eu posso ser assediada, que eu posso ser sequestrada, que eu posso ser estuprada ou mesmo assassinada, entendeu? Então é uma constante assim que vive na vida só do fato de você nascer mulher. Mas isso não é um dilema só de nós mulheres, acho que também dos homens em um país em cada vez mais a insegurança faz com que a gente se sinta preso dentro das nossas casas de tal modo que em determinado horário você não tem mais nem vontade e nem usar o dia de sair tarde da noite, porque você sabe que o Brasil ele é um país que tem uma insegurança muito grande e a justiça é muito falha. E também não só caindo naquelas palavras clichês de sempre, naqueles conteúdos ou ideias clichês, mas que realmente quando você vive uma situação de uma injustiça muito falha, de uma impunidade muito grande em um país, isso desde sempre praticamente, isso faz com que as pessoas não tenham medo e de que o crime compensa nesse país. Então é realmente algo que nós, mulheres, nós sofremos no Brasil. Então a Vitória, ela foi apenas um caso dentre muitos aí que acontecem no Brasil. E não só ela, como outras pessoas também do sexo masculino que são silenciados e sofrem também, e que a gente não sabe, os motivos não descobre. E também a internet está sendo uma coisa que veio para ficar e que veio com seus benefícios, mas veio com seus malefícios. Então é preciso a gente estar conhecendo e sabendo como lidar com as nossas relações e sabendo também estar muito atenta a quem a gente confia nossos dados, a quem a gente confia nossa vida, tomar cuidado em que lugares que a gente está indo. Então sempre é isso. E se você é uma adolescente, no caso, a Vitória, ela tinha 17 anos, ela era uma adolescente, ela não poderia estar trabalhando 11 horas da noite. Ela deveria estar estudando de dia, apenas de dia, e se ela estivesse trabalhando, no máximo ela poderia ir até 10 horas da noite. E isso é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, infelizmente, ela precisava trabalhar naquele horário porque ela precisava comprar as coisas para ela. A gente viu que é uma família muito carente. E isso, nós mulheres, nós passamos por isso na nossa vida. Porque é difícil viver no Brasil. E você, quando você é uma adolescente, você quer ter suas coisas. Você quer comprar perfume, roupa, maquiagem. Você quer ter suas coisas. E quando seus pais não têm condições de lhe dar aquilo, você tem que ir trabalhar. Então, infelizmente, a Vitória só estava tentando fazer o que todas nós, mulheres, tentamos fazer todos os dias. Apenas trabalhar para ter as coisas que ela queria. Então, infelizmente, ela foi vítima de um monstro que provavelmente é um psicopata, mas que fica aí uma lição para nós, que eu só espero que haja justiça nesse caso. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa reflexão, nosso estudo de hoje. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau.